Meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu trago aqui a correção dos exercícios deixados na aula anterior. Estamos tratando então de inequação, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Também tratamos aqui inequações produto e inequações quociente. Então, mãos à obra, vamos à resolução. Primeira questão, estude os sinais da seguinte função. f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 12. Pessoal, estudar o sinal de uma função nada mais é do que dizer para quais valores de x aquela função é positiva, negativa ou nula. O que temos aqui no item A é uma função quadrática, uma função do segundo grau. O gráfico, já sabemos, é uma parábola. O que eu observo aqui é que o coeficiente A da minha função, ele vale 1. O coeficiente A é o termo colado com x ao quadrado. E sendo ele positivo, a parábola é côncava para cima. Bom, para fazer o esboço do gráfico, eu preciso aqui encontrar as raízes. Então vamos lá. A relação diz o seguinte, que a soma das raízes, que é x1 mais x2, sempre é dado por menos b sobre a. E o produto, x1 vezes x2, é igual ao coeficiente c sobre a. A soma das raízes pega menos b sobre a. Vai ficar menos o menos 7 dividido para 1. Portanto, menos o menos 7 é simplesmente 7. Sobre 1 é 7. E o produto das raízes é c sobre a. Portanto, 12 sobre 1. 12 sobre 1 é igual a 12. Isso quer dizer que as raízes são números reais, tais que eles somam 7 e o produto é 12. Então, a resposta está bem óbvia. As raízes são 3 e 4. De fato, somam 7 e o produto entre elas é igual a 12. Uma vez descobertas as raízes e sabendo que a parábola é côncava para cima, o esboço dela será da seguinte forma. Nós temos uma parábola côncava para cima, aqui nós temos o eixo x e aqui os valores das duas raízes, 3 e 4. Aqui nós temos a função sendo negativa, porque está na parte de baixo. Aqui o gráfico está na parte de cima e aqui também. Pois a partir daqui, a partir desse desenho, podemos fazer o estudo do sinal da função. Vamos a ele. Vamos lá? A função, ela é positiva sempre que x for maior do que 4, ou então quando x for menor do que 3. Portanto, quando x for maior do que 4, ou quando x for menor do que 3. Já a função será negativa sempre que x estiver aqui, ó, entre 3 e 4. Aqui a função é negativa. f de x é menor do que 0 para x entre 4 e 3. E a função é nula para x igual a 3, ou então para x igual a... Está realizado, completo, o sinal dessa função, da função quadrática, x ao quadrado menos 7x mais 12. Vamos ao próximo item. Próximo item, item B, realizar o estudo do sinal da função. Eu já verifiquei que não é possível mentalmente encontrar as raízes pelo método da soma e produto, pelaquela relação entre os coeficientes e raízes que foi feito no exemplo anterior. Então, quando isso ocorre, nós iremos buscar as raízes da forma tradicional, que é a partir do estudo do discriminante, aquele nosso famoso delta. Então, vamos lá. Os coeficientes são A igual a 2, B igual a menos 4, C igual a 30. Então, quem é o nosso delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 4, quando eu elevo ao quadrado fica 16. Menos 4 que multiplica A, que é 2, que multiplica C, que é 30. Então, delta é igual a 16 menos
4 vezes 2, 8. 8 vezes 30 dá 240. E aqui nós temos um caso em que o nosso delta vai valer 224 negativo. 224 negativo. Como o delta foi negativo, indica que essa equação, essa função, não admite raízes reais. Se ela não admite raízes reais, nós não temos pontos de contato do gráfico com o eixo x. Então, essa parábola ficará totalmente na parte de cima ou na parte de baixo. Para obter a resposta, se fica em cima ou embaixo, nós observamos o coeficiente a. Ele é maior do que zero. Então, a parábola é côncava para cima, e ela não corta o eixo em nenhum ponto. E ela não corta o eixo x em nenhum ponto, repito, porque nós não tivemos raízes. Então, aqui nós temos que a função ela é sempre positiva. Então, o estudo do sinal já está feito. Simplesmente assim, ó, f de x é maior do que zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Essa função ela é sempre positiva. Ok? Então, vamos para o próximo item. Vamos à próxima. Uma inequação aqui, inequação quociente. Notem que o sinal aqui é menor ou igual. Então, aqui eu também quero os valores de x que tornam esse quociente igual a zero. Por isso, na hora de fazer o conjunto de solução, a tendência é fechar as bolinhas colocando aquele extremo dentro do intervalo. Porém, aqui eu devo observar que nós temos uma restrição inicial. A restrição é que esse denominador deverá ser diferente de zero. 2x mais 4 deve ser diferente de zero. Isso obriga que o nosso x seja diferente de menos 2. Então, embora menos 2 encontre-se na solução, ela deverá ser expulsa dessa solução. Tá? Então, vamos aqui fazer o estudo do sinal das funções. Então, eu chamo o numerador de função f e chamo o denominador de função g. Faço o estudo separadamente de cada uma das funções. Então, nós iremos agora para o nosso quadro síntese, onde iremos colocar os sinais. Começo, então, listando todas as raízes que aparecem, mas essas raízes têm que ser listadas em ordem crescente. Então, primeiro aparece o menos 2 e depois o 7. Sigo, então, fazendo os sinais da função f. Olha só para essa aqui, ó. À direita do 7, o sinal dela é negativo. E antes do 7, o sinal, como podemos ver aqui, é positivo. Depois faço a função g. Função g, por sua vez, ela é positiva sempre que tiver à direita do menos 2, portanto, para cá é positiva. E antes do menos 2 ela é negativa. Pronto. O sinal que nos interessa é o sinal do quociente, f dividido por g. Então, o sinal do quociente é obtido fazendo o jogo de sinais, né? Mais por menos é menos, mais por mais é mais, e mais por menos é menos. Nos interessa, repito, a parte que é menor ou igual a zero. Então, é para cá, negativo. Como é igual, o extremo pertence. Então, a bolinha aqui é fechada. Aqui também deveria ser fechada. Porém, no início da resolução, foi dito que o x não poderá ser menos 2. Por esse motivo, essa bola que deveria, a priori, ser fechada, passa a ser aberto, expulsando o menos 2 da solução. Então, o conjunto solução é o conjunto dos números reais
tal que x é menor estrito do que menos 2, unido com x maior ou igual a 7. Portanto, esse é o conjunto solução. Vamos agora para o último item. O item C é uma inequação quociente, onde nós temos um quociente de uma função do segundo grau por uma função do primeiro. Então, a primeira coisa que eu observo aqui é que, como se trata de uma inequação quociente, nós devemos garantir inicialmente que o denominador seja diferente de zero. Portanto, x diferente de 9. Tá? Então, se apareceu 9 na solução, você expulsa ele lá no resultado final. Então, aqui eu vou fazer o estudo do sinal da função f, que é essa quadrática aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. A raiz aqui é 9. Aqui nós temos o sinal de mais e aqui o sinal de menos. O próximo passo, então, consiste em fazer o quadro síntese de sinais. Aqui nós colocaremos todas as raízes que são tratadas nas raízes das funções. Então, aqui eu tenho as raízes que são 2, 3 e 9. Eu preciso colocá-las em ordem crescente. Então, primeiro 2, depois o 3, por último o 9. Em seguida, eu coloco a síntese dos sinais de cada uma das funções. Começo pela função f de x. Em seguida, eu faço os sinais da função g. Fazendo, então, a divisão dos sinais, lembrando que a nossa inequação é uma inequação quociente, devo fazer a divisão dos sinais. Aplicando, então, o jogo, nós temos menos por menos é mais por menos é menos e mais por mais é mais. Nos interessa a parte maior ou igual a zero. Então, nos interessa o sinalzinho positivo. Estou destacando aqui. Aí eu vou olhar para os extremos. No 2 e 3, a função ela zera. Portanto, como me interessa também a parte que é igual a zero, o intervalo aqui é fechado. No 9 também deveria ser fechado, porque o sinal, repito, é maior ou igual. Porém, lá no início, na resolução, foi imposta uma condição de que o x não poderá ser 9. Por isso, eu devo expulsar o 9 da solução. Então, o conjunto de solução da minha inequação quociente é o conjunto dos números reais, tal que x é uma união de dois intervalos, tá? O x está entre 2 e 3 e é menor ou igual, ou x maior estrito do que 9. E eis o nosso conjunto solução, tá?